Olá pessoal, eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros. Toquei um pouquinho de violão para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ações possessórias e ações petitórias. Vou falar uns 15 minutinhos e depois eu vou tocar novamente o violão. Muito bem. As ações tipicamente possessórias são três, que é a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Vamos distinguir essas três ações? Muito bem. A reintegração de posse é cabível em caso de esbulho. Esbulho significa perda da posse. Quando se perde a posse, seja por violência, seja por clandestinidade, seja por precariedade, quando se perde a posse, é cabível uma ação para recuperar a posse perdida. Esta ação que visa recuperar a posse perdida chama-se ação de reintegração de posse. Muito bem. O segundo tipo de ação possessória é a ação de manutenção de posse. A ação de manutenção de posse é cabível quando houver turbação. Turbação é a perturbação da posse. Alguém está perturbando a tua posse. Você ainda não perdeu a posse, mas fulano está perturbando a tua posse, ele anda entrando na tua casa. Então você entra com uma ação para se manter na posse. É o que se chama de ação de manutenção de posse. E o terceiro tipo de ação possessória é o chamado interdito proibitório. Interdito proibitório é quando não há ainda perda da posse nem turbação da posse. Quer dizer, o possuidor não perdeu a posse e nem está sendo turbado da posse, mas está sendo ameaçado injustamente de perder a posse ou de ter a sua posse turbada. Portanto, o interdito proibitório é quando há uma ameaça concreta de esbulho, isto é, ameaça concreta de perda da posse ou ameaça concreta de turbação. Então imaginemos um movimento aí que invade terras, deliberou que a próxima fazenda a ser invadida vai ser a sua. Então, você já tem uma ameaça concreta de que você vai perder a posse. Então, você entra com uma ação chamada interdito proibitório. Pois bem, são essas as três ações tipicamente possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse e o interdito proibitório. Nas ações possessórias, só se discute posse, não se discute propriedade. Não adianta o réu alegar que é o dono, que é o proprietário do bem. Em ação possessória, o vencedor será aquele que tiver a melhor posse, uma posse justa. Portanto, em ação possessória, via de regra, é proibido discutir propriedade, é proibido a exceptio proprietatis, isto é, a defesa em que se alega direito de propriedade. Muito bem. Agora, e as ações petitórias ou dominiais? As ações petitórias são aquelas ações que só podem ser propostas pelo proprietário. Então, nessas ações petitórias, o vencedor será aquele que for o proprietário do bem. Portanto, na ação possessória, o vencedor é aquele que tem a melhor posse. Na ação petitória, o vencedor é aquele que for o proprietário do bem. Bom, as ações petitórias mais conhecidas, mais usuais, são as seguintes. Primeiro, a ação reivindicatória. A ação reivindicatória é quando o proprietário perdeu a posse. Daí ele entra com uma ação reivindicatória, que visa recuperar a posse. Percebo que é uma ação parecida com a reintegração de posse. O pedido é o mesmo, recuperar a posse. A diferença está na causa de pedir, isto é, na fundamentação. Na ação possessória, fundamenta-se na posse, isto é, eu quero recuperar a posse que eu perdi porque eu tenho a melhor posse. Na ação petitória, fundamenta-se no direito de propriedade, isto é, eu quero recuperar a posse porque eu sou o proprietário. Muito bem. Uma outra ação petitória muito usada na prática é a chamada ação de imissão de posse. Essa ação de imissão de posse é uma ação petitória. É uma ação em que se discute propriedade e não posse.
É uma ação em que se visa adquirir a posse. O sujeito que ele adquiriu a propriedade, mas não adquiriu a posse. Imaginemos, ele só adquiriu a propriedade, ele não adquiriu a posse. Então ele entra com uma ação chamada ação de imissão de posse, para adquirir uma posse que ele nunca teve. Então, por exemplo, ele arremata um bem e não tem a posse desse bem. Então, quem nunca teve posse, move a chamada ação de imissão de posse. Então, diferença entre a ação reivindicatória e a ação de imissão de posse. A reivindicatória visa recuperar uma posse perdida, isto é, o proprietário que teve posse, mas perdeu a posse, move a ação reivindicatória para recuperar a posse. Já o proprietário que nunca teve posse, ele move a chamada ação de imissão de posse, isto é, uma ação para adquirir a posse que ele nunca teve. Então, a reivindicatória é uma ação para recuperar posse. A imissão de posse é uma ação para adquirir a posse. Ambas são propostas pelo proprietário. Uma outra ação petitória, proposta também pelo proprietário, é a chamada ação publiciana. Essa ação publiciana é uma ação que visa recuperar a posse perdida, alegando que é o proprietário. Então, eu quero recuperar a posse porque eu sou o proprietário. A ação publiciana é movida por aquele proprietário que não tem título de propriedade. Bom, mas como ele é proprietário se ele não tem título de propriedade? Porque ele já completou o prazo de usucapião, mas não requereu ainda o usucapião. Então imaginemos, faz 50 anos que o sujeito está lá no imóvel, mas ele nunca requereu o usucapião. Ele já é o proprietário. Daí imaginemos, ele perdeu a posse. Se ele perdeu a posse, ele pode mover uma ação de reintegração de posse, para discutir posse, ou ele pode mover uma ação publiciana, onde ele quer discutir propriedade. Ele quer recuperar a posse provando que é o proprietário. Então, a ação publiciana, ele prova que é o proprietário, alegando que ele já usucapiou o bem, embora ainda não tenha requerido o usucapião. Perceberam? É uma ação movida pelo proprietário que não tem título de propriedade. Então é isso, gente. As diferenças, então. Nas ações possessórias, que são manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório, a causa de pedir é a posse. Não se discute propriedade. Discute-se posse. Alega-se que tem a melhor posse. Nas ações petitórias, a causa de pedir, a fundamentação, é o direito de propriedade. Então o sujeito vai alegar e provar que é o proprietário do bem. É isso aí. Entenderam? Muito bem. Agora, nesse bate-papo informal, vamos tocar um violãozinho aí só para vocês se descontraírem. Espero que gostem. Então, gente, eu vou tocar uma música chamada Naquela Mesa, que é uma homenagem aí ao Dia dos Pais. É uma música do Sérgio Bittencourt que ele fez pro pai dele, o Jacó do Bandolim.
mesa ele sentava, sempre me dizia, sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história, que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e dizia contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, esta dor tão dolorida não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.